O episódio Direito de Nascer, ou Birthright, transforma parto em um campo de batalha, profecia em moeda e paternidade em um papel rasgado e lançado ao vento. No sexto capítulo, Blood of My Blood deixa para trás todo o romance entre Ellen e Brian e olha mais para Julia e Henry, com o olhar endurecido por uma realidade que não tem nada de fofa e não economiza na hostilidade, especialmente com mulheres. Agora a gente não fala sobre namoros, mas sobre poder. Quem manda no corpo, quem manda no nome, quem manda na história. E no meio disso tudo, um berço que implode, de uma vez, a política dentro de Castle Letters e impõe uma pergunta. Afinal, quem será o irmão de Claire? O próprio showrunner avisou. Essa é a revelação que vai deixar muita gente de queixo caído quando chegar a hora certa. Mal posso esperar. Antes de destrinchar, vale lembrar o que está em jogo e por que merece sua atenção. Blood of My Blood reescreve o que sabíamos sobre a família da Claire Beauchamp. Os pais dela, Julia e Henry, não morreram num acidente como se acreditava. Viajaram no tempo para 1714 e cruzaram caminho com os Fraser. O episódio 6 leva essa decisão ao limite mais concreto que existe, o nascimento de um filho. Ao mesmo tempo, ele alinha o prequel com a série mãe, guardando cuidadosamente o nome e o destino do bebê, enquanto o showrunner deixa claro que a solução estava no piloto e que o plano existe desde o pitch da série. Isso tem implicação direta para fãs que acompanham Outlander há anos. Não é um capricho de meio de temporada, é uma coluna estrutural. De cara, o episódio 6 inicia com Julia de bolsa rompida, e o salão principal do castelo se transforma em quarto de parto. Acendem o fogo, entram as vizinhas, as parteiras, com mantas, água, bolos e a liturgia prática de quem já viu muito nascimento. A história começa acolhedora, como se a comunidade feminina fosse um cobertor sobre a dor de Julia. Mas muito rapidamente, o que parecia ser um amparo caridoso à gestante se transforma em um tribunal implacável, impiedoso contra Julia. Davina, a mãe de Brian, acusa a Julia de seduzir Simon Fraser e ainda de tentar seduzir Brian. A reação das mulheres é impiedosa. Submetem Julia a uma perseguição religiosa e a um ambiente hostil. Começam a exigir o nome do pai, chamam o bebê de bastardo real, retiram a cama e deixam Julia ao chão forrado com palha. A cena se assemelha a um filme de terror, com Julia cercada por mulheres raivosas em um dos momentos mais frágeis de sua vida. E por falar em terror, se você lembrou de Midsommar, naquele coro de respiração e grito espelhado, saiba que eu também. A cena com as parteiras respirando e gritando junto com Julia é idêntica a uma cena do filme e mostra a intensidade da catarse coletiva. Embora a cena de Blood of My Blood seja compatível com práticas históricas de parto social, e as parteiras espelhando a dor de Julia se assemelham ao que Midsommar popularizou, pelas minhas pesquisas não encontrei nada documentando esse gesto como um ritual que de fato existiu. Ainda assim, a ideia central é a mesma: transformar uma dor individual em uma experiência coletiva, compartilhada. Claire atravessou séculos, mas teve uma cena que ficou para sempre na cabeça de quem é fã de Outlander. Aquela do vestido vermelho, do baile, na França. Eu sei que você lembra. A gente remixou esse momento e trouxe o nosso olhar, com irreverência e uma leitura pop, com óculos escuros, smartphone na mão e uma mulher poderosa no seu próprio tempo. Essa estampa é uma paródia, daquelas que só quem é fã de verdade reconhece na hora, em uma camiseta feita sob demanda com malha premium, estampa em alta definição e caimento que veste bem em qualquer corpo. É para quem ama a história, mas também gosta de brincar com ela. Uma criação exclusiva do canal Série Histórica para quem se reconhece no humor, na coragem, no estilo Sacená. Com relação ao comportamento das parteiras, há um fundamento histórico claro por trás dessa virada. As sessões de Kirk eram tribunais locais da Igreja da Escócia, desde 1560, que exerciam disciplina moral, exigindo confissão e arrependimento públicos para fornicação e filhos fora do casamento. O confinamento era comum em casa grande ou salão comunitário, com parteiras liderando o processo e vizinhas participando intensamente. E é aí que entra o movimento de Lovat. Ao saber do trabalho de parto, sua primeira ordem é levar Julia à igreja para um casamento de emergência. Não dá tempo. Então ele traz o ministro para dentro de casa, ao pé do parto, para legalizar o que ele chama de herdeiro e amarrar a profecia do futuro rei da Escócia ao próprio nome. É um lance simples, converter um ato de poder bruto num rito de legitimação.
Brian, o filho, atravessa a porta e barra o pai. Toma uma surra por isso. O casamento não acontece. O ministro não declara nada. E a criança nasce, aos olhos da casa, fora de um matrimônio reconhecido. Lovat tenta reescrever a narrativa com pressa, porque, no direito escocês tradicional, a legitimação por casamento posterior podia mudar o status de uma criança. A tentativa falha estraga a imagem do Laird na frente de todo mundo. Sem o selo da igreja, qualquer passo seguinte dele para tomar o bebê expõe a violência por trás da retórica. No meio do barulho, quem muda de lugar não é o ministro. É a Davina, mãe do Brian, que por anos sofreu calada as violências de Lovat. O episódio acende as memórias dela como fagulhas. A gravidez antiga, o tratamento humilhante, a culpa jogada em cima da vítima. Quando a sala vira coro de condenação, Davina enxerga no rosto da Júlia a repetição do próprio destino. Júlia diz aos prantos: "Você não vê? Tudo o que estou fazendo pelo meu bebê." A cena faz Davina se lembrar de seu próprio parto, onde foi tratada de forma igualmente horrível. Então, Davina decide outra coisa para o parto presente e expulsa as mulheres, ficando sozinha com Júlia. Ela ampara o bebê que chega sem chorar. É ela quem faz o trabalho de trazer ao mundo o menino da profecia. A sala fica silenciosa depois da tempestade. Brian entra para ver Júlia e o bebê. Depois de um episódio tão sombrio, traumático e tenso, a cena final é um maravilhoso descanso do drama. Foi uma das cenas preferidas do ator Jamie Roy, pela calma depois do caos, e ajuda a entender por que a série insiste em mostrar que a relação dos dois, Brian e Júlia, é quase fraterna. Brian promete ao recém-nascido: "Você pode não ser meu irmão, mas ele sempre terá um amigo em mim." Enquanto conversam, Brian conta que não sabe quando é seu próprio aniversário, porque seu nascimento foi um acontecimento tão vergonhoso que eles nunca o comemoraram. Júlia se comove, afirma que ele é a maior alegria de Davina. Depois se levanta para acender uma vela e colocá-la no bolo que uma das mulheres trouxe para o confinamento. Então, ela lhe dá a honra de apagar a vela do bolo de seu recém-nascido. O desejo dele, eu suspeito, tem a ver com Ellen Mackenzie. Mas e quanto a Henry Beauchamp? O marido da Júlia e pai da Claire continua sua busca pela esposa e encontra uma sucessão de portas fechadas até topar com uma mulher que diz o que ele mais teme ouvir. Júlia morreu no parto, o bebê morreu junto, foram enterrados como indigentes. Mas a história não passa de uma fabricação tramada por Art Bug para tirar Henry de sua busca. Vocês também tinham estranhado a disposição dele em oferecer ajuda a Henry? Acho interessante como Júlia e Henry pareciam tão perto um do outro, faltando somente um quase para que se encontrassem, e agora com Henry acreditando que Júlia está morta, é como se eles nunca estivessem tão longe um do outro, mesmo estando fisicamente no mesmo tempo e espaço. Henry entra em colapso mental. Corre porta fora e na cabeça corre para Londres de 1918. Abraça uma prostituta vendo nela a mulher que ama. Tenta empurrar de volta o relógio para o dia em que a guerra acabou e ele podia prometer que tudo ficaria bem. É duro e coerente com o período. Veteranos e civis traumatizados da Primeira Guerra voltaram com feridas que a medicina da época nem tinha nome certo para tratar. E o delírio, essa mistura de memória, desejo e dor, aparecia com força quando faltavam verdade, descanso e cuidado. Agora, para fechar a nossa análise, vamos amarrar as pistas com o que o episódio entrega. Primeiro ponto. A cena do bolo mostra Júlia devolvendo a Brian algo que lhe foi negado a vida inteira: o direito de ser celebrado por existir. Isso tem efeito direto sobre o código do Brian. Não é só que ele escolhe proteger a Júlia e o bebê. É que ele aprende a proteger a criança que ele foi, aquela a quem negaram festa e nome. A coragem de encarar Lovat nasce desse lugar. Segundo ponto. A tentativa de casamento falhou. E isso muda o tabuleiro porque mostra para dentro e para fora do castelo que profecia não basta. Sem casamento, toda manobra fica mais difícil, mais arriscada, mais escandalosa. Terceiro ponto. O colapso do Henry é um elástico puxado ao máximo. Quanto mais a série adiar o reencontro, maior o impacto quando acontecer. E maior o perigo de que alguém, vendo o pai longe e a casa dividida, tente transformar o bebê em peça de barganha. Quarto, o bebê irmão de Claire. Maisry havia previsto que seria um menino. E é um menino que chega ao mundo.
Lovat vislumbra poder naquele menino predestinado e tenta outra vez puxar para si a aura de destino. Mas faltam as duas coisas que, naquele mundo, transformam profecia em fato, casamento e aceitação da comunidade. Ao mesmo tempo, sem o ministro e sem a bênção formal, qualquer tentativa de toque legítimo de Lovat vai pintar a parede com a cor certa, a de um homem tentando encobrir abuso com coroas imaginárias. É nesse ponto que a pergunta volta, e agora com peso dobrado. E o irmão da Claire? O que o episódio entrega, sem queimar nada do que ainda não foi ao ar, é o suficiente para ancorar o mistério. Nasce um menino Beauchamp, mas o texto não dá nome e não entrega destino. Em entrevista recente, Matthew B. Roberts, o showrunner, argumentou que não se trata de uma ideia de sala de roteiro que apareceu na hora, mas de uma linha mestra que atravessa a temporada. Ele afirmou que o plano para o irmão de Claire já estava no piloto, e que quando a série revelar, muita gente vai ficar de queixo caído. Ele mesmo também prometeu que na 8ª temporada de Outlander, veremos visualmente o que aconteceu com Faith. Outra questão de herança e destino que conversa com esse bebê recém-nascido. O fato é Birthright põe a pedra fundamental da árvore genealógica da Claire. E do ponto de vista histórico, o episódio tem a virtude de usar 3 camadas muito concretas para sustentar a trama. A primeira, a do confinamento e da disciplina comunitária, mostra como redes de mulheres eram ao mesmo tempo amparo e controle, e como a moral pública atravessava o corpo da parturiente. A segunda, a da legitimação por casamento posterior, explica a pressa de Lovat com base no direito vigente, e dá sentido a uma cena que poderia parecer apenas truculenta. A terceira, a da figura da vidente e do imaginário gaélico, ajuda a entender por que a palavra da Maisry circula com peso político, não apenas místico. O que parece superstição, no século XVIII, é também artefato de poder. Quando esse tríplice suporte histórico aparece, a gente entende por que a ficção convence. Não se trata de usar história como enfeite. Trata-se de apoiar o drama em práticas e crenças que organizavam a vida real. Faltam apenas 4 episódios para a conclusão dessa primeira temporada. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve e ativa as notificações para não perder o próximo vídeo. E claro, compartilha com quem vibra com Outlander e ajude a crescer a nossa comunidade. Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Anjiva! Anjiva!